No princípio era a palavra viva e divina, com o Pai desde sempre, plena em luz e vida. Veio ao mundo somente pra amar, mas muitos corações não o quiseram escutar. Os profetas anunciaram, as escrituras revelaram sobre um rei que viria, o Salvador esperado, nascido em Belém, humilde e fiel, palavra encarnada, esperança lá do céu. Sinais e maravilhas, obras de poder, o Pai testemunhava em seu Filho o poder. Mesmo assim duvidaram, se afastaram. Ainda assim é verdade, mesmo que eles negaram. A palavra foi enviada, é fiel e verdadeiro. Encontrará ele fé em nosso coração inteiro. Cegos à justiça, presos no orgulho, líderes zombaram, recusaram o testemunho, mas das escrituras brilhou a verdade. O servo sofredor trouxe luz e liberdade. O Cordeiro de Deus, sem mácula ou mancha, cumpriu toda a lei com amor que não se cansa. Elevado ao alto, ferido pela dor, por suas feridas nasceu vida e amor. Oh, sinais e maravilhas, obras de poder, o Pai testemunhava em seu Filho o poder. Mesmo assim duvidaram, se afastaram. Ainda assim é verdade, mesmo que eles negaram. A palavra foi enviada, é fiel e verdadeiro. Encontrará ele fé em nosso coração inteiro. Ele clamou, tenho sede, cumprindo a profecia. Cada palavra realizada, trazendo a paz e a alegria. Nenhum osso foi quebrado, o Cordeiro imaculado, em seu sacrifício nosso futuro foi assegurado. No caminho de Emaús ele se revelou, as promessas cumpridas, a verdade ensinou. Abra agora o coração, ouça com atenção. A palavra viva traz ao perdido a salvação. Sinais e maravilhas, obras de poder, o Pai testemunhava em seu Filho o poder. Mesmo assim duvidaram, se afastaram. Ainda assim é verdade, mesmo que eles negaram. A palavra foi enviada, é fiel e verdadeiro. Encontrará ele fé em nosso coração inteiro. A palavra foi enviada, a palavra está aqui. Vai você recebê-la, vai se aproximar e crer.
Nossa, que música linda para começar nosso mergulho de hoje. Obrigado, pastor Dani Reis, pela bela canção sobre o Evangelho de João. A gente vai explorar como esse evangelho revela Jesus como Messias. E, para isso, ele se baseia nas profecias do Antigo Testamento. É fascinante. E João não fica só nas palavras, né? Ele mostra, através dos sinais, das obras, das maravilhas que Jesus fez, que ele realmente era o Messias. É como se dissesse, olha só, as escrituras já falavam disso. É como montar um quebra-cabeça. As peças do Antigo Testamento se encaixam perfeitamente na figura de Jesus do Evangelho de João. Mas me fala uma coisa, com tantas provas, porque algumas pessoas, até líderes religiosos, rejeitaram Jesus. O que a gente pode aprender com essa resistência? Olha, essa pergunta é antiga, né? E João nos dá pistas. Ele mostra como Jesus usava os sinais para revelar sua ligação com Deus Pai. Lembra da cura do paralítico em Betesda? Sim, claro. Não era só sobre o homem voltar a andar, mas sobre Jesus mostrar que ele e o Pai eram um. É verdade. Os milagres não eram só demonstração de poder, mas uma forma de Jesus confirmar sua identidade divina. Mas mesmo assim, alguns questionavam, duvidavam. Será que a gente também não cai nessa às vezes? Como a gente evita essa dureza de coração e consegue realmente ver a obra de Deus? Acho que a chave está em ter um coração humilde e aberto à verdade. Os líderes da época estavam presos às suas interpretações, às tradições. Acabaram cegos para quem Jesus realmente era. Faz sentido. Se fecharam para o novo, para o inesperado, mesmo com as escrituras nas mãos. E por falar em escrituras, João usa o Antigo Testamento o tempo todo para validar Jesus como Messias, né? Sim. E não só ele, o próprio Jesus se apoiava nas escrituras. Ele usava eventos como a serpente de bronze de Moisés para explicar seu sacrifício na cruz. Interessante. É como se Jesus dissesse: o que acontece comigo já estava previsto, sou o cumprimento da promessa de Deus. Exato. E tem o Filipe, um dos primeiros discípulos. Ele também usou o Antigo Testamento para reconhecer Jesus como o Messias. É incrível como as escrituras se conectam, né? Uma história complementando a outra, tudo apontando para Jesus. Por isso que é tão importante a gente estudar a Bíblia, se aprofundar para entender a grandiosidade do plano de Deus. Com certeza. A gente ganha uma nova perspectiva sobre nós mesmos, nosso propósito, nossa relação com Deus. Mas também aprendemos com os erros do passado, com a teimosia de quem se recusou a aceitar a verdade. Verdade. Um alerta pra gente, né? Para não deixar o orgulho, o medo, as ideias preconcebidas impedir a gente de ver Deus agindo. E hoje, quais são as forças que tentam diminuir a autoridade da Bíblia, que nos distraem da verdade? O que você acha? A gente vive num mundo cheio de informação, ideias, filosofias. É preciso ter discernimento para filtrar tudo isso e se agarrar ao que realmente importa. A palavra de Deus. É como ter um GPS espiritual, sabe? Em vez de te guiar pelas ruas, te guia pelas escrituras, te levando para Jesus, e por falar em caminho, lembra das profecias do Antigo Testamento. Tem gente que acredita que Jesus cumpriu centenas delas. Nossa, centenas! Mas como assim? Imagina um campo enorme, tipo do tamanho do Texas, cheio de moedas. E só uma delas é rosa. Qual a chance de alguém de olhos vendados achar essa moeda? Quase impossível, né? Mais fácil ganhar na loteria. Exatamente. É uma chance mínima, minúscula. Mas Jesus cumpriu cada profecia sobre seu nascimento, vida, ministério, sofrimento, morte. Tudo registrado nos mínimos detalhes no Evangelho de João. É mesmo de arrepiar. E isso me leva de volta àquela pergunta. Por que tanta gente rejeitou Jesus, mesmo com tantas evidências? João mostra que muitos líderes religiosos da época, que deveriam conhecer as escrituras como ninguém, se opuseram a Jesus com tudo. Por que será? João dá uma dica quando diz que esses líderes eram de baixo. Eles até conheciam as leis, os rituais, as tradições, mas não tinham a essência da fé, a verdadeira espiritualidade. Estavam focados na aparência, no poder, no controle, e se fecharam para a mensagem de amor e salvação que Jesus trazia. Exatamente. E isso serve pra gente também, né? Podemos ir à igreja, conhecer a Bíblia, mas será que estamos vivendo de cima, guiados pelo Espírito Santo, com o coração aberto à vontade de Deus? Essa é a questão. E, falando em desafios, se alguém te perguntasse por que você acredita que Jesus é o Messias, o que você diria? Quais argumentos você usaria para defender sua fé? Eu começaria pelas profecias. Como a gente viu, o cumprimento delas em Jesus é uma evidência fortíssima da sua identidade como Messias. O Salmo 22, por exemplo, escrito uns 1000 anos antes de Cristo, descreve a crucificação nos mínimos detalhes. As mãos e pés furados, a divisão das roupas, os soldados zombando. Impossível ler e não pensar em Jesus. Verdade. As profecias do Antigo Testamento ganham um novo significado quando a gente as lê junto com o Evangelho. E isso mostra que a Bíblia não é um livro qualquer, mas a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Exatamente. Isaías também profetizou sobre o sofrimento do Messias lá no capítulo 53, séculos antes de Jesus nascer. Ele fala do servo do Senhor que carregaria as nossas dores, as nossas enfermidades, que seria rejeitado pelo seu povo, morto e enterrado entre os ricos.
Tudo se cumpriu em Jesus. Impressionante como Deus revelou seu plano de salvação através dos profetas. Mas me diz, com tantas evidências, por que ainda tem gente que rejeita Jesus como Messias? A fé não é só lógica ou evidências. Ela envolve uma decisão do coração, uma abertura para Deus. Lembra dos líderes religiosos da época de Jesus? Eles tinham as escrituras, conheciam as profecias, mas se recusaram a acreditar. Jesus confrontava seus interesses, seu poder, suas tradições. É como se eles tivessem um muro ao redor do coração, impedindo a verdade de entrar. E hoje a gente vê isso também, né? As pessoas se apegam a ideologias, filosofias, estilos de vida que as afastam de Deus. E acabam rejeitando a Bíblia, questionando sua autoridade, procurando desculpas para viver do jeito delas. Preferem a escuridão à luz, porque a luz revela a verdade, e a verdade às vezes dói, mas a verdade também liberta. Por isso que é tão importante conhecer a fundo as Escrituras, para não sermos enganados por falsas doutrinas, por ideologias que distorcem o Evangelho. A Bíblia é a bússola que nos guia, a luz que ilumina o caminho. E quando a gente se aprofunda nela, descobre a beleza, a sabedoria, o amor de Deus. É incrível como a gente se aprofunda nas profecias e encontra cada vez mais a presença de Deus na história. Ele está no controle de tudo, né? Cada profecia, cada detalhe, tudo apontando para Jesus, o centro de tudo. É como um plano perfeito se revelando. E quando a gente vê como tudo se encaixa em Jesus, não dá pra duvidar que ele é o Messias, o Salvador. Mas voltando àquela pergunta, o que mais, além das profecias, você usaria para defender sua fé? Boa pergunta. O que mais te convence? A ressurreição de Jesus é a prova definitiva de que ele é quem disse ser. Sem a ressurreição, ele seria só mais um profeta, um líder religioso. Mas a tumba vazia, as aparições, as testemunhas, isso muda tudo. É verdade. A morte não teve a última palavra. A ressurreição é a base da nossa fé, a garantia de que um dia a gente também vai viver com Cristo. Exatamente, é a nossa esperança. Sabe que é curioso que até os discípulos que conviveram com Jesus tiveram dificuldade em acreditar na ressurreição no começo. A fé não é só prova, é uma convicção, um encontro pessoal com Cristo vivo. Lembra do Tomé? Ele duvidou, né? Só acreditou quando tocou nas feridas de Jesus. E aí a declaração dele foi poderosa. Meu Senhor e meu Deus. E é essa a confissão que a gente é chamado a fazer. Reconhecer Jesus como Senhor, o único que pode perdoar e dar vida eterna. E que não acredita, o que dizer. João mostra que a incredulidade, muitas vezes, não é falta de prova, é dureza de coração. Os líderes religiosos da época rejeitaram Jesus porque ele mexia com os interesses deles, com o poder, as tradições. O orgulho, o medo, cegam as pessoas para a verdade. E hoje a gente vê isso também, né? Tem gente que rejeita Jesus porque ele pede mudança, arrependimento, renúncia. E o evangelho não é fácil, ele tira a gente da zona de conforto, chama para uma vida nova. É um desafio e tanto. Mas é aí que tá a beleza, né? Mesmo com as nossas falhas, Deus nos ama e oferece perdão e uma vida nova por meio de Jesus. A graça dele é maior que qualquer pecado. Sem dúvida. É como a história do filho pródigo. Ele desperdiçou tudo, mas quando voltou para casa, o pai o recebeu de braços abertos. É a imagem do amor de Deus que nunca desiste da gente. Que lindo! Ele nos convida para um relacionamento, para sermos seus filhos amados. Essa é a mensagem do Evangelho. Reconciliação com Deus através de Jesus. É isso. Uma mensagem de esperança e salvação que a gente precisa levar para o mundo. Um mundo precisando de amor, de paz, de propósito. E a gente tem um papel importante nessa missão, né? Podemos ser instrumentos de Deus, tocar corações, aliviar o sofrimento, mostrar a beleza do Evangelho. Mas como fazer isso num mundo tão cheio de problemas e de indiferença? Acho que o segredo é ser autêntico, viver o que a gente prega. As pessoas precisam ver a diferença que Cristo faz na nossa vida. Ser exemplo de amor, perdão, compaixão, integridade. Ações falam mais alto que palavras. E a gente precisa se conectar com as pessoas de verdade, com empatia e respeito, mostrar que o evangelho não é só um monte de regras, é um relacionamento de amor que transforma a gente. E que nos leva a amar o próximo, a sermos agentes de transformação na sociedade. É isso aí. O evangelho não é imposto. Ele conquista pelo amor que vem de Cristo e nos contagia a sermos mais compassivos, justos. Mas como manter essa chama acesa com tantas dificuldades, decepções? É uma luta diária, né? O que te ajuda? A minha comunhão com Deus, a oração, estudo da Bíblia, a meditação. É como um atleta se preparando para competir. Precisa se alimentar bem, treinar, se concentrar. E a comunidade também, né? A gente não tá sozinho. Deus tá com a gente, nos dando força e guiando a gente no caminho da verdade. E ele promete a vitória final. Um dia estaremos com ele para sempre. Que esperança. Enquanto esse dia não chega, vamos continuar firmes na fé, anunciando o Evangelho, vivendo como discípulos de Cristo,
levando esperança e luz para o mundo. E que essa nossa conversa sobre o Evangelho de João te inspire a continuar buscando. Explore, pense e deixe a palavra de Deus transformar você. E para se aprofundar ainda mais, inscreve no nosso canal do YouTube. Até a próxima e que a graça e a paz de Deus estejam com você. Veio ao mundo somente pra amar.